Foi questionado o resultado dessas últimas eleições na Argentina com uma metodologia simples, mais uma camada de segurança, era isso. E a recusa insistente de se ceder a esse tipo de votação acabou levando milhões de brasileiros de desconfiança. Mas, senhor Walter Delgatti, senhor conhecido pelas suas habilidades, né, pelo que fez ali invadindo celulares ilegalmente de autoridades, no que foi conhecido como vaza-jato, o senhor recebeu alguma vantagem para fazer esse trabalho? Orientação do meu advogado, ele fica em silêncio. Não entendi. Por orientação do meu advogado, ele fica em silêncio. Tá bom. O senhor... Merece o Oscar. Parabéns, o Oscar vai para o Delgatti. Você solicita aos senhores que integram esta comissão que, por gentileza, não se manifestem. Presidente, só restou meu tempo, por favor, que é curto, mas... Ô, presidente, é porque ficou tão evidente que... O presidente pode só... Vossa Excelência tem a palavra assegurada, senador Flávio Bolsonaro. Não, só queria para restituir meu tempo, porque ficou quase um minuto aí de intervenção. Vossa Excelência terá um minuto. Obrigado. O senhor, Walter, tem conhecimento que o TSE faz um teste de segurança público nas urnas? Irei ficar em silêncio. O senhor sabia que as Forças Armadas participaram oficialmente a convite do ministro Barroso para fazer esses testes nas urnas? Permanecerei em silêncio. O senhor teria condições técnicas de, oficialmente, de forma legal, fazer esse tipo de teste em urnas? Ficarei em silêncio. Bom, presidente, como ele vai ficar em silêncio agora para frente, óbvio que as conversas todas que existiram, segundo ele está dizendo, tanto com o presidente Bolsonaro, com a deputada Carla Zambelli, com o integrante das Forças Armadas, não foram para fazer invasão em sistema eleitoral nenhum. Ele próprio falou que tem conhecimento teórico, nunca teria feito isso. Foi, na verdade, uma sondagem para que ele pudesse, junto com aquele grupo das Forças Armadas que estava legalmente junto ao TSE para fazer os testes em urnas, pudesse mostrar para o TSE possíveis vulnerabilidades das urnas. Essa narrativa aqui que foi criada pela manhã inteira, de que ele foi contratado para fraudar as eleições, é uma mentira. Um terror que foi criado, como se o presidente Bolsonaro tivesse o contratado para isso. As conversas sempre foram no sentido de instruir o TSE, para mostrar, TSE, dá para melhorar a segurança das urnas. E foi nesse aspecto que o senhor foi contactado. Então, para que ficar mentindo aqui? O senhor está levando algum dinheiro de alguém para fazer o que está fazendo aqui hoje? Queria que o senhor respondesse. Ficarei em silêncio. O senhor em algum momento disse que o teste de integridade, se fosse feito em 600 urnas, de forma aleatória, e se comprovasse a vulnerabilidade, estatisticamente seria suficiente para mostrar que todas as urnas seriam frágeis? Em algum momento o senhor falou isso com alguém? Ficarei em silêncio. O senhor sabe quantas linhas tem um código-fonte? Ficarei em silêncio. O senhor em algum momento disse que se conseguisse instalar uma espécie de vírus em uma dessas linhas do código-fonte, não seria possível identificá-lo? Ficarei em silêncio. Quanto custa a democracia, senhor Walter? Ficarei em silêncio. Porque foi essa pergunta que o senhor fez para Carla Zambelli, né? Quando foi negociar com ela preço de quanto é que o senhor ganharia para fazer o trabalho. Confere? Ficarei em silêncio. O senhor, quando foi alvorado, estava acompanhado dos seus advogados? Ficarei em silêncio. Eles ficaram dentro do Palácio Alvorada ou do lado de fora? O advogado e o filho, inclusive. Ficarei em silêncio. Quem tirou as fotos do seu veículo entrando e saindo do Palácio Alvorada? Ficarei em silêncio. Já tem gente dizendo que foram seus advogados que estavam lá fora já preparando alguma coisa, né, para, enfim. O senhor, quando esteve no Ministério da Justiça, qual foi a data que o senhor esteve lá? Ficarei em silêncio. Pela primeira vez? Porque o senhor falou aqui que esteve lá no dia 10 de agosto, né? O senhor já falou isso, em resposta aos parlamentares aqui que estão dando suporte, lhe apoiando, lhe instruindo, inclusive, o senhor e seus advogados aí no pé do ouvido. O senhor esteve no dia 10. E o senhor também falou aqui que foi foi de sua autoria intelectual o relatório apresentado pelas Forças Armadas ao TSE. Procede isso? Ficarei em silêncio. Como é que o senhor
vai pela primeira vez no Ministério da Defesa no dia 10 de agosto, sendo que o relatório das Forças Armadas foram encaminhados ao TSE no dia 24 de junho. Ficarei em silêncio. E eles foram reiterados no dia 1º de agosto. Ficarei em silêncio. Como é que o senhor produziu um relatório se ele foi entregue antes? Ficarei em silêncio. Isso, presidente, se eu fosse aqui um parlamentar de oposição, eu estava pedindo a prisão dele por mentir. Né? Se eu fosse o relator dessa comissão, eu estaria dizendo, ameaçando ele de prisão porque ele está mentindo.